E aí, galera, beleza? Turma, hoje o nosso vídeo vai ser sobre a segunda parte de biotecnologia. Lembrando uma coisa muito importante, galera. Na primeira parte, nós estudamos alguns conceitos como melhoramento genético. Nós começamos a falar da engenharia genética, né? Que é um conjunto de técnicas que permite o homem extrair genes de moléculas de DNA, fazer várias cópias desses genes e até transferir esses genes entre espécies diferentes. Na videoaula anterior, na parte 1, a gente falou de como que a gente consegue, por exemplo, extrair o gene, né, de uma molécula de DNA. A gente, quem viu, sabe que é através das enzimas de restrição. Tranquilo? Também vimos uma técnica chamada de eletroforese, que é uma técnica bem legal, usada para exame de paternidade, né? Usada lá na medicina forense, por exemplo, né? Para descobrir, né? Por exemplo, assassinos de um crime. Enfim, hoje, galera, essa parte 2 ela vai ser específica para a gente explicar algumas formas de se fazer várias cópias de um determinado gene. Tá? A gente já sabe como que um gene é extraído do DNA e agora a gente vai entender alguns métodos de como fazer várias cópias desse gene. Professor, por que seria interessante fazer várias cópias de um gene? Galera, você trabalhar com um gene, né, uma moléculazinha de DNA, é difícil. Então, quando você, por exemplo, extrai um gene da molécula de DNA, o legal é você ter várias cópias desse gene para você conseguir trabalhar direito, para você conseguir, né, fazer várias coisas ali. Porque com uma moléculazinha de DNA, né, é difícil. Tá? Até, por exemplo, quando eu falei para vocês na videoaula passada, né, que a gente consegue, por exemplo, saber qual é o assassino, por exemplo, de um crime através do DNA que tem no fio de cabelo dele. Galera, quando a gente pega as moléculas de DNA que tem ali, são muito poucas. Então, a gente precisa de alguns procedimentos para fazer várias cópias dessas moléculas de DNA para a gente conseguir estudar isso de forma tranquila. Beleza? Então, a aula de hoje, métodos que são utilizados para fazer cópias de genes. Vamos falar de 3 métodos aí. O último, muito importante, eu acho que vai cair esse ano em algum vestibular aí, provavelmente. Beleza? Talvez Enem, quem sabe. Então vamos lá, galerinha. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, como sempre, tá? Para a gente ir acompanhando a nossa aula através dos slides. Show de bola, galera. Então, olha só, já está aparecendo aí para vocês. Ó, a primeira, olha aí, né? A primeira forma que a gente vai ver de como se fazer cópias de um gene de interesse é usando, ó, plasmídios de bactérias. Beleza, galerinha? Ó, só relembrando aqui, vocês viram isso lá na aula de Reino Monero, mas só relembrando, os plasmídios, ó, são pequenas moléculas de DNA, são moléculas de DNA extras, tá? Que existem numa bactéria. Tranquilo? Tá? Então vamos entender o plasmídio assim. São moléculas de DNA extras que uma bactéria pode apresentar. Uma bactéria, como vocês viram lá na aula de Reino Monero, pode ter 1, 2, 20, 30 plasmídios, tá? Beleza? E vocês viram lá essa informação aqui, ó, né? Os plasmídios, como são moléculas de DNA extras ali, podem ter genes, por exemplo, que vai tornar a bactéria resistente a antibiótico ou resistente a alguma condição ambiental. Tá? Olha só, galerinha, aqui tem uma bactériazinha, tá? Como vocês estão vendo. Aqui tem o DNA principal dela, tá? E essas bolinhas aqui, ó, que vocês estão vendo, são os plasmídios, tá? São moléculas de DNA extras. Beleza? Então vamos lá, galerinha, para o que interessa. Como fazer cópias de um gene usando plasmídios de bactéria. Vamos que vamos. Olha o método aí, galera. Ó, entendam um desenho, depois vai ter tudo escrito para vocês, tudo explicadinho. Vocês vão poder pausar o vídeo e copiar no caderninho de vocês. Beleza? Olha só, galerinha. Aqui eu tenho um DNA humano, por exemplo. Tá? E aqui, imagina, ó, que aqui e aqui é um pedacinho desse DNA, é um gene de interesse meu. Tá? É um gene que eu estou estudando, que eu acho importante estudar. Olha o que eu estou fazendo. Tá vendo essas tesourinhas? São as enzimas de restrição. Estão cortando o meu gene de interesse. A gente viu isso já no primeiro vídeo. Tá? Aqui eu tenho o plasmídio de uma bactéria. Eu retirei o plasmídio de uma bactéria. Tá? E olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou pegando o meu gene de interesse.
tá? E estou juntando com um plasmídio que eu tirei de uma bactéria, beleza? Professor, como é que eu junto um gene numa molécula de DNA, né? Coloco um gene numa molécula de DNA, usando essa enzimazinha, ó, chamada de DNA ligase, beleza? Então, simplesmente combinei o meu gene com o plasmídio de uma bactéria que eu já tinha tirado, tá? Formei uma molécula de DNA recombinante. O que é DNA recombinante? Simples, porque eu combinei o DNA, por exemplo, de uma pessoa, né, o gene de uma pessoa, que é um pedacinho de DNA, com o plasmídio de uma bactéria. Peguei esse DNA recombinante e coloquei, inseri esse DNA dentro da bactéria. Galera, olha que interessante. Agora a bactéria, ela está com DNA recombinante. Ela tem o plasmídio que tem o meu gene de interesse. Turma, olha que legal. Toda vez que essa bactéria se dividir, ela vai copiar esse DNA recombinante com o meu gene de interesse para as outras bactérias. Então, outras bactérias terão meu gene de interesse. Essas outras bactérias, quando forem se dividir, também vão copiar esse DNA recombinante que tem meu gene de interesse para outras bactérias. Tranquilo? A gente viu até, galera, que lá na aula de Reino Monera, que existe um processo chamado de conjugação, em que uma bactéria consegue copiar o plasmídio dela para outras bactérias. Então, por exemplo, essa bactéria aqui pode copiar o meu DNA recombinante, né, que tem o meu gene de interesse, e começar a copiar esse plasmídio, né, com o meu gene de interesse para várias outras bactérias. E aí, no final das contas, eu tenho uma população muito grande de bactérias, todas elas com o meu gene de interesse. Ou seja, eu, a partir de um gene, usando lá o plasmídio de uma bactéria, eu formei várias cópias desse gene. Beleza? Tranquilo? Olha, ó, tá tudo escrito aqui para vocês, tá? Vocês podem pausar esse vídeo aí, que toda a explicação tá aí para vocês, tudo que eu falei tá por extenso para vocês aí conseguirem copiar com calma no caderno de vocês. Beleza? E olha que legal, galera. Olha como é que a gente pode usar isso. Ó, atualmente, essa técnica, né, que eu mostrei para vocês agora, ela é utilizada para a produção de insulina humana. Assim, professor, o que tem a ver isso que você falou com produção de insulina? Galera, por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um tipo de diabetes chamado de diabetes mellitus tipo 1. O que é diabetes mellitus tipo 1? É a pessoa que produz pouca insulina ou não produz insulina, tá? Essas pessoas que têm diabetes tipo 1, como é que mellitus tipo 1, né? Como que ela se trata? Simples, ela vai na farmácia, compra, né, uma injeçãozinha de insulina e ela sempre vai aplicar essa injeçãozinha de insulina quando ela se alimentar de alguma coisa. Beleza? Antigamente, galera, a gente não conseguia produzir uma insulina idêntica à insulina humana. Antigamente, essa galera que tinha diabetes mellitus tipo 1 injetava insulina de porco. Olha que doideira, né? A insulina do porco é muito parecida com a nossa, mas ela não é totalmente igual. Então, o corpo tinha uma certa resistência a essa insulina. Por mais que ela era muito parecida, né, tinham pequenas diferenças ali que chegava uma hora que o corpo meio que rejeitava essa insulina. Tá? Hoje em dia, olha o que a gente faz. Olha que legal, galera. Ó, a gente já sabe aonde que está o gene responsável pela produção de insulina. A gente corta esse gene usando a enzima de restrição, junta esse gene com o plasmídio de uma bactéria, ó, mesma técnica que a gente viu antes. Forma um DNA recombinante com o gene da insulina e insere esse DNA recombinante numa bactéria. Essa bactéria vai se dividir, originando outras bactérias, vai fazer várias cópias desse plasmídio, né? E aí, galera, no final, a gente vai ter uma cultura de bactéria com muitas bactérias, né? Com esse gene da insulina. E a própria bactéria vai produzir insulina, tá vendo? Ó, aqui que a gente tá vendo os negocinhos laranjinhas aqui dentro da bactéria? Ele tá mostrando que isso daqui é insulina. Como a bactéria agora tem o gene da insulina, ela produz, né? E aí, é claro, depois existem várias técnicas meio que para filtrar essa insulina, retirar essa insulina, né, do meio de cultura, do interior das bactérias e vender na farmácia. Tá? Uma insulina idêntica à insulina humana. Então, olha que legal, tá? Como que a gente pode usar a técnica que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Para uma coisa, para um tipo de tratamento muito relevante para quem tem diabetes tipo 1, né? Diabetes mellitus tipo 1. A mesma coisa a gente consegue fazer, galera, com outro hormônio. Tem pessoas que não conseguem
quer dizer, que não conseguem ou produzem muito pouco um hormônio chamado de GH, que é o hormônio do crescimento. Tá? A gente faz o mesmo esquema. Hoje em dia, a gente consegue produzir o GH, que é o hormônio de crescimento, usando a mesma técnica. Só que ao invés da gente cortar o gene da insulina, né, a gente vai cortar o gene do responsável pela produção do GH, vai inserir no plasmídio, formar um DNA recombinante e o resto você já sabe. Beleza? Maneiro, né, cara? Show, galera. Então, mostrei para vocês como que, usando plasmídio de bactéria, a gente consegue fazer várias cópias de um determinado gene para trabalhar melhor com esse gene, ou, por exemplo, para produzir insulina humana, né? Várias aplicações aí na área médica. Show! Segunda forma da gente fazer várias cópias de um gene de interesse nosso, tá? Agora, o que eu vou mostrar para vocês é uma técnica usando vírus de bactéria, chamado de bacteriófago. Vocês já viram isso, já estão familiarizados com ele lá na aulinha de vírus, que também tem aí no canal, tá? Então, ó, o bacteriófago é um vírus de bactéria. Tranquilo? É esse vírusinho aqui que você está vendo, ó, é um vírus de DNA. Show? Vamos lá, só botei uma observação aqui para vocês, né? Relembrando a nossa aula lá de vírus que a gente viu. Ó. O bacteriófago é um vírus que, quando ele entra em contato com a membrana plasmática da bactéria, ele libera o DNA dele lá dentro da bactéria, tá? Então, ó, esse DNA vai para dentro da bactéria, beleza? E nesse DNA tem todas as informações necessárias para a produção de novos vírus. Então, depois que o bacteriófago libera o DNA dele dentro da bactéria, esse DNA viral, né, do bacteriófago vai ser lido e novos bacteriófagos serão produzidos dentro da bactéria. Claro, para quem lembra da aula de vírus, se aconteceu o ciclo lítico, tá? Continuando. Como que a gente pode usar isso para fazer várias cópias de um gene? Olha só, galerinha. Peguei o DNA do bacteriófago, tá aqui. Beleza? Peguei um gene de interesse meu. Ó. Isso aqui imagina que tá falando que é um DNA humano. Imagina que um gene de interesse meu tá aqui, tá? Pode ser. Imagina que é o gene de produção de insulina, tá? Peguei um genezinho de interesse meu, juntei com o DNA do vírus, beleza? Formei um DNA recombinante e botei esse DNA recombinante dentro do bacteriófago de novo, beleza? Só que agora eu tenho um DNA recombinante. Coloco esse bacteriófago para infectar uma bactéria. Olha o bacteriófago aqui, ó. Ele está liberando o DNA recombinante dele dentro da bactéria. O que vai acontecer? Né? Esse DNA recombinante vai ser lido e novos vírus serão produzidos dentro da bactéria. Só que olha com atenção essa imagem aqui, galera. Eu sei que está pequenininho, mas dá para perceber que a bactéria está produzindo vários vírus, né? Milhões de vírus, e cada vírusinho que está sendo produzido aqui tem o meu gene de interesse, ó, o meu gene azulzinho. Sim? Então, ó, eu, a partir de um gene, fiz várias cópias de um gene. É claro que depois vão ter técnicas, né, para você extrair, pegar esses bacteriófagos e tirar esse seu genezinho de interesse. Então, a partir de um único gene, eu fiz várias cópias desse gene, tá? De novo, por quê? Para eu trabalhar melhor com esse gene, para eu ter uma quantidade de genes legais, para conseguir manipular isso de forma mais adequada, tá? Então, fiz várias cópiazinhas desse gene. Tudo que eu falei agora tá explicadinho aí para vocês. Vocês podem pausar esse vídeo e copiar no caderninho de vocês isso daí. Beleza, galera? Tá? Então tá aí para vocês. Foi? Vamos então para a terceira e última forma que eu vou mostrar para vocês de como fazer várias cópias de um gene, né? E confesso a vocês que até ano passado eu não falava dessa forma. Da próxima forma que a gente vai falar agora, né? Que é o PCR, tá? Por que eu estou falando esse ano para vocês isso? Porque, galera, hoje em dia, uma das formas de diagnóstico, né, de coronavírus é usar um teste chamado de PCR, tá? Primeiro, vamos entender o que é PCR, tá? Mas já saibam que é uma forma de você multiplicar genes ou multiplicar, né, moléculas de DNA a partir de uma, formar várias, assim como a gente viu anteriormente. E detalhe, depois no final a gente entende como que isso vai ser usado para o diagnóstico do coronavírus. Primeiro vamos entender o que é PCR, tá? Detalhe, galera, hoje em dia a gente usa isso daí.
É difícil você ir num laboratório, por exemplo, e se a pessoa quiser fazer a cópia de um determinado gene, né, ou de uma molécula de DNA inteira, por exemplo, é difícil hoje em dia as pessoas usarem plasmídio de bactéria, vírus de bactérias. Hoje em dia a galera usa PCR. É uma técnica muito mais rápida e muito mais eficiente para você fazer várias cópias de um determinado gene ou várias cópias de uma molécula de DNA que você queira, né, copiar para trabalhar com essas moléculas de DNA. Beleza? Vamos começar a entender isso então. Primeiro, galera, o que eu vou falar agora, tá? O que eu vou falar agora é muito importante que vocês já tenham entendido a aula de replicação de DNA. Se você não lembra, é melhor você, né, pausar, porque senão você não vai entender direito. Pausar esse vídeo, relembrar a aulinha. Se você quiser, aí no canal mesmo tem uma aulinha de replicação do DNA. Você pode ir lá acessar, você vai ver que é uma coisa bem simples. Mas eu preciso muito desse conhecimento da aula de genética molecular, né, principalmente de replicação do DNA, para vocês entenderem esse processo. Beleza? Vamos começar então. Olha só, galerinha. Olha como é que é a técnica do PCR. Eu vou pegar um tubinho de ensaio, ó. O tubinho está aqui, beleza? Esse tubinho aqui, normalzinho, tá? E dentro desse tubinho eu vou botar várias coisas. Primeira coisa que eu vou botar nesse tubinho, tá? Eu vou botar o meu gene de interesse, tá? Ou uma molécula de DNA que eu quero fazer cópia, beleza? Vou botar nesse tubinho. Vou botar nesse tubinho nucleotídeos. Professor, o que são nucleotídeos mesmo? Nucleotídeos são as moléculas que se juntam para formar o DNA, beleza? Para formar os ácidos nucleicos, tá? Vou colocar nucleotídeos aqui nesse tubinho. Vou colocar uma enzima que a gente falou lá na aula de replicação do DNA, chamada de DNA polimerase, ó, essa enzima verdinha aqui, vou colocar nesse tubinho, tá? Aqui ela está com o nome de TAC polimerase, porque a gente geralmente usa uma DNA polimerase de bactérias extremófilas, que vivem em temperaturas muito altas, tá? Mas é uma DNA polimerase. Essa TAC polimerase é uma DNA polimerase. Vou botar nesse tubinho. E nesse tubinho eu também vou botar um primer. Vou botar primers, né? O que são primers? Já vou explicar, tá? Beleza? Coisas importantes que a gente tem que saber. Galera, a DNA polimerase é uma enzima que faz a replicação do DNA. Revisando rapidamente a aula de DNA lá, de replicação do DNA. O DNA está aqui, ó. Olha para mim no vídeo aí. O DNA é uma molécula de dupla fita, como vocês estão vendo aqui na minha mão, as duas fitinhas do DNA. Primeiro vai ter uma enzima chamada de DNA helicase, que vai abrir as duas fitas. Tranquilo? Aí uma fita ficou separada da outra. Depois vai vir a DNA polimerase, ó, que tem aí, que eu acabei de falar para vocês. O que a DNA polimerase vai fazer? Vai fazer uma fita nova de acordo com essa aqui e vai fazer uma fita nova de acordo com essa aqui. No final da história, eu vou ter duas moléculas idênticas à primeira. Beleza? Show? Então, a DNA polimerase, relembrando, é a enzima que vai fazer novas fitas de acordo com as fitas que se separaram. Só que tem um detalhe, que lá na aulinha de replicação do DNA, a gente não falou. A DNA polimerase, ela precisa de uma sequência inicial de nucleotídeos para formar uma nova fita. Então, por exemplo, ó, aqui está uma fitinha que se separou. A DNA polimerase ela tem que fazer uma fita nova aqui, não tem? Só que ela não consegue fazer isso do nada. Ela precisa de uma sequência de nucleotídeos, tá? Que a gente chama de primer, para a partir dessa sequência inicial, ela forma uma fita nova, tá? Tranquilo? Eu vou mostrar já no desenho para vocês. Isso que são primers. Então, primers são o quê? São sequências de nucleotídeos que a DNA polimerase vai usar para começar a fazer a nova fita. Beleza? Esse é um resumo de replicação do DNA. Só que, galera, olha só. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, o primer, o nucleotídeo, a DNA polimerase e o meu gene de interesse estão dentro desse tubinho. A gente vai pegar esse tubinho, tá? E vai botar dentro de um equipamento chamado de termociclador. O que é um termociclador? O nome já diz. É uma máquina que vai fazer vários ciclos de temperatura, tá? Vamos lá. Olha para o desenho aqui do lado que a gente já vai começar a entender. Botei o meu tubinho aqui. Primeira coisa, essa máquina vai fazer com que esse tubinho fique numa temperatura lá de 95, 94 graus Celsius, por aí. Quando ele botar a temperatura, né, entre 95 e 94 graus Celsius, vai acontecer o que a gente chama de desnaturação, né?
que é desnaturação? Ó, essa temperatura vai fazer com que as duas fitas do DNA se separem. Ó, se separou. Tranquilo? Então, o termociclador vai elevar a temperatura até uns 95, 94 graus Celsius e as duas fitas do meu gene de interesse vão se separar. Tranquilo? Depois, o termociclador vai ajustar, vai diminuir a temperatura, que estava 94, 95, para uma temperatura de 55, ó, aqui, ó, a 57 graus. Nessa temperatura, lembra dos primers? Ó, os primers estão aqui, ó, em laranjinha. O primer ele vai se ligar aqui no começo dessa fita e ele vai se ligar aqui também no começo dessa outra fita. Então, nessa temperatura de 55, 57 graus, o primer se liga lá no comecinho das fitas do DNA, que se separaram. Tá vendo? Depois, esse equipamento vai elevar a temperatura de novo, só que agora para uma temperatura de 72, 74 graus. Essa temperatura de 72, 74 graus é uma temperatura ideal para quem trabalhar, para a DNA polimerase. Então, a DNA polimerase agora está numa temperatura perfeita para ela trabalhar. O que ela vai fazer? Ó, aqui não ficou encaixado o primer. A DNA polimerase vai vir aqui, ó, e a partir desse primer vai fazer a fita direitinho. Aqui embaixo a mesma coisa. Ó, o primer não estava encaixado? A partir daqui do primer, a DNA polimerase vai começar a formar uma nova fitinha aqui embaixo. E no final das contas, ó, a gente vai ter duas moléculas de DNA idênticas à primeira. Ou seja, a partir de... Eu tinha uma molécula de DNA, formei duas. Isso é um ciclo, né? Ou seja, primeiro ela elevou a temperatura a 95, depois a 55, né? 54, depois a 72. Isso é um ciclo. Esse equipamento, ele pode fazer 30, 35 vezes isso. E aí, galera, o negócio vai começar a se multiplicar exponencialmente, né? Um ciclo gera duas. Aí, no próximo ciclo, cada uma dessas duas aqui, né, vão dar origem a mais duas. Eu já vou ter 4. Então, começa um processo exponencial. Depois de 35 ciclos, galera, você tem milhões de cópias da molécula de DNA de interesse seu. Tá? Do seu gene de interesse ou da molécula de DNA de interesse. Tudo que eu falei agora sobre o PCR, tá escrito aqui. Beleza? Tá tudo explicadinho aqui para você ter no teu caderno bonitinho aí, se você quiser copiar, como que acontece o PCR, tá? E eu vou fechar, tá? Essa aula falando como que eu acho que o vestibular esse ano vai cobrar isso daí. Galera, deixa eu só voltar aqui, tá? Vocês podem pausar e copiar. Última coisa que eu vou falar na videoaula de hoje. Olha só, galerinha. A gente usa essa técnica de PCR, hoje, por exemplo, a gente usa para várias coisas, né? Para fazer várias cópias de um gene de interesse nosso. Mas hoje a gente pode usar essa técnica do PCR para diagnosticar o coronavírus. Se uma pessoa está com corona ou não. Primeira coisa, a gente já sabe, né, através dos estudos, os cientistas já sabem o genoma do coronavírus. A gente sabe como que é o genoma dele. Tranquilo? A gente sabe que o coronavírus, primeiro, é um vírus de RNA. Tá? Depois essa informação vai ser importante. Primeira coisa, então, uma das formas de se diagnosticar se uma pessoa está com corona ou não. A pessoa vai fazer um teste onde um equipamento chamado de SWAB, que é tipo um cotonete. O Flamengo está jogando, o pessoal está soltando fogos aí. Não sei nem se já fez gol, né, cara? Deve ter feito aí. Pega um cotonete chamado de SWAB, coloca lá na cavidade nasal da pessoa, né? Que provavelmente é onde o coronavírus ali começa a se replicar, e tira uma amostra, né? Do líquido que fica ali na cavidade nasal da pessoa. Tranquilo? Se a pessoa tiver com coronavírus, o vírus vai estar ali, se multiplicando. Beleza? Então, o que os caras fazem? Os caras pegam essa amostra da cavidade nasal da pessoa, tá? Lembra que o coronavírus é um vírus de RNA. Não dá para fazer PCR com RNA, tem que ser com DNA, tá? Então, a primeira coisa que os caras vão fazer com essa amostra, vão jogar uma enzima, que quem viu a aula de vírus já sabe, chamada de transcriptase reversa. O que a transcriptase reversa vai fazer? Vai ler o RNA do vírus e vai formar um DNA viral. Beleza? Uma vez que
foi formado o DNA viral, a gente vai pegar esse tubinho de ensaio com DNA viral e vai botar no equipamento, né, no termociclador. Beleza? O que vai acontecer? Se aqui dentro tiver o DNA viral, no final das contas, né, pela técnica do PCR, como vocês viram aí, eu vou ter várias cópias desse DNA viral. Tranquilo? E aí, galera, com várias cópias do DNA viral, a gente pode fazer uma eletroforese, tá? A gente pode fazer uma eletroforese para ver se aquele material genético que, no final das contas, né, teve várias cópias desse material genético, para ver se ele bate com o material genético do coronavírus. Se bater, se for igual, né, ao material genético do coronavírus, a pessoa está com coronavírus. Sacaram? Então, cuidado, que o vestibular pode abordar muito isso. O coronavírus é um vírus de RNA, beleza? Então, antes de eu fazer o PCR, eu tenho que jogar a transcriptase reversa para ler o RNA viral, formar um DNA viral e depois fazer o PCR. Aí, no final das contas, eu vou ter várias cópias, né, desse DNA viral. Vou fazer uma eletroforese, que a gente viu no primeiro vídeo aí, e vou comparar. Pô, a eletroforese aqui desse paciente é igual ao modelo que eu tenho da eletroforese do coronavírus? É. Então, a pessoa está com coronavírus. Beleza? Então, o PCR, galera, é uma técnica que identifica o material genético do vírus. É uma coisa muito concreta ali, né, cara? Se tem o material genético do vírus, cara, a pessoa está com corona. Tá? Uma outra forma de diagnosticar coronavírus, mas aí não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, é através da sorologia. Você não vai achar o DNA viral como o PCR acha. Você vai achar o soro, né? o anticorpo para o coronavírus. É um outro tipo de teste. Beleza? Então, galera, eu acho muito importante a gente saber PCR, tá? Porque esse ano, né, uma das formas, eu acho que vai cair isso esse ano, porque uma das formas de se diagnosticar coronavírus é fazendo o teste do PCR, tá? Eu sei que vocês devem estar com várias dúvidas na cabeça de vocês aí, porque isso não é fácil, tá? Então, assim, ó, fechou essa aula, assistiu, acha que entendeu tudo? Pô, fica algumas dúvidas ali? A gente vai ter a nossa aulinha, né, online, para a gente tirar as dúvidas. Ah, professor, não quero esperar ter a aula online. Pô, me manda uma mensagem no WhatsApp, coloca lá no Classroom, não sei, eu vou te responder da melhor forma que você quiser me perguntar e eu vou te responder. Tá? Então, galerinha, vou parar de apresentar aqui para fechar essa segunda parte, tá? E vou me despedir de vocês. Turma, um beijo para todo mundo. Tamo junto e é tudo nosso. Valeu, galerinha. Um beijo aí para todo mundo. Valeu.